Buenos dias. Diretamente da nossa Zumbilândia, Costa da Lagoa, né? Floripa. Mais uma das nossas transmissões. Diretamente da TV Meg. Da TV Meg, que desvenda os casos mais populares da Costa da Lagoa de demonstração, principalmente de demonstração que neste lugar não existe respeito, que existe a coletividade tóxica, que não vem de todas as pessoas o desrespeito, mas existe os conluios, esses conluios que gostam de se vender para politicagem barata, possessão e domínio, seja de praia, seja de bem dos outros, seja do que seja. Então vamos falar hoje exclusivamente para a senhora Neia e o seu marido, né? Seu Sérgio, e dar um intimato neles. Já que vocês gostam de mexer nas coisas dos outros, apoiar canalhas, bandidos, apoiar armas na lancha da nossa família, apoiar que seja a perseguição política pior de todos os tempos, incluindo apoiar as invasões nas instituições e baixo-assinado ostracista feito pelo Chechetão, já que vocês gostam, eu vou me dirigir a vocês dois, enquanto possession, donos daquela praia, que não é suficiente aquela, vocês têm que invadir mais uns pedaços por aí, para me devolver minhas câmeras. E o prazo é mandar a filha mais amada de vocês hoje na minha casa devolver as câmeras. Porque não é só vocês que podem ter câmeras nas praias. Então o prazo é hoje. É hoje o prazo. Não é amanhã não. Mas eu já bem conheço como são as disfunções que acontecem nesse lugar e não espero que vocês as devolvam. Pode pegar esse vídeo, pegar o policial mais amado da Lagoa da Conceição e tentar fazer um boletim de ocorrência. Exatamente como a Rosângela Máximos fez. Porque é só vocês que podem se sentir injustiçados, é só vocês que podem se sentir lesados. A nossa família tem que aguentar tudo e mais um pouco e não tem direito nem sequer o meu stand-up está lá onde foi deixado antes do Renato ser preso ilegalmente, pelo conluio que vocês orquestraram, junto com invasões nas instituições, junto com toda essa bagunça que vocês promovem, quando não querem aceitar pessoas diferentes a seguir seu modo de vida. Recado dado. Já vai no grupo, né? No grupo para ficar detonando a nossa família, já vai no grupo. Só não esqueçam que eu e Matheus, Matheus acabou de pintar a girafinha, terminamos de colorir, tá completo. Não é mais serviços pela metade não, da família Arquitetos. Todas as instituições de Florianópolis estão cientificadas por e-mail do que acontece neste lugar. Do que aconteceu antes da prisão ilegal do Renato, do que aconteceu durante a prisão ilegal do Renato, do que acontece após a prisão ilegal do Renato, e nem estamos falando sobre o conluio universitário e da delegacia, que nós temos muito bem demonstrado nos nossos vídeos, que há mais de 5 anos tem gente exatamente como vocês por trás de tudo, não é? Senhores do paraíso da Neia, que não é um paraíso, né? Claro que não. É uma verdadeira intriga por praias mal administradas, invadidas, e que nunca existe suficiente para esse tipo de gente. Mas derrubar o poste das minhas câmeras,
Depois de todo aquele conluio que se iniciou ali aos redores de vocês, requer que no mínimo devolvam o nosso bem. Devolvam o nosso bem. As consequências virão. Não quer devolver, não precisa. Eu imagino que não vai devolver. Então, já prepara para a consequência. As redes sociais são múltiplas de soluções contundentes para uma sociedade irreversível, para a coletividade tóxica, para a ilegalidade tóxica, e o condicionamento que a rede social pode fazer é imediato contra as corrupções institucionais. Aonde estava o Chechetão? 7 horas da manhã, perseguindo de novo o pai e o filho. Não chega a ficar, nem dorme mais, para poder saber aonde que as pessoas vão, para circular atrás, para ver que não melhora, não evolui, é uma pessoa atrasada. Aos seus 60 anos, exercendo essa mania de perseguição. Por que que ela tinha que estar lá? Onde estava o conluio político dela? Várias vezes. Lá. Atentando contra a liberdade, implantando libertinagem, como foi aquela libertinagem daquele maldito baixo-assinado comunista, racista e racista que foi feito contra Renato. O qual vocês assinaram, lembra? Todo mundo, manda a filha mais querida devolver minhas câmeras, já que ela também gosta de assinar abaixo-assinado comunista, ostracista e racista. Eu sei que metade da Costa da Lagoa me odeia por eu não demonstrar meias verdades. Não há problema. O ódio de vocês não me atinge. A vida de vocês é uma droga, é uma briga. É conluio para tudo que é lado. É muito tempo que as coisas não funcionam como deveriam e eu não tô nem aí para isso. A única coisa que me importa nesse momento é os meus bens. Meu stand-up, minhas câmeras serão devolvidas, porque conhecemos quem foi que extraiu do lugar. Então, aquele discurso que todo mundo respeita todo mundo e que a família arquitetos que não respeita já não é verdade. E como diz minha mãe, apontem o que Renato roubou, apontem o que Meg roubou, apontem isso, mostrem. Antes de ficar fazendo boletim de ocorrência, inquéritos falsos, usar abaixo-assinados, usar estrutura de uma vara de infância para fazer fofocas e stalking, quando a realidade é essa, senhores. É isso. Eu fiquei sem ir lá verificar a lanchinha e o stand-up e sem conferir nada, porque percebemos que eles tinham arrancado até o poste das câmeras. Essa é a qualidade dos conluios do lugar. Orientados pelo profissional, policial mais amado de Santa Catarina inteira, não é só da Lagoa da Conceição. Santa Catarina inteira ama esse policial acima de tudo e acima de todos. Esse mesmo que teve o calibre imoral de processar uma civil que ele deveria defender enquanto agente da inteligência de Santa Catarina. Mas não entraremos nesse detalhe. A inveja começou quando a gente passou por vários momentos implantando frutíferas, abençoadas frutíferas, sejam elas bananeira, bergamoteira, abacateiro, pé de jaca, fruta do conde, outras espécies aí, colocou os pés de cana, onde já não tem mais nada.
Se fosse um lugar de respeito, deveria ser respeitado e não velhinha de 90 anos arrancando pé de cana das crianças, pé de abóbora, só para ver a confusão total. É uma sociedade estragada, danada, ferrada. E eu queria perguntar ao Topázio Neto, meu querido, né, o nosso querido administrador público, a listagem dos donos da água da Costa da Lagoa. Eu preciso saber isso para poder responsabilizá-los. Agora que tem donos da água, a gente tem que saber quem são os donos da água. A listagem dos donos da água. Eu vou aprofundizar esse assunto em breve. As confusões sociais, elas têm que vir à tona para que possam ser tomadas medidas cabíveis. Medidas cabíveis, idôneas, e não as medidas que esse povo delinquente sempre tomou pelas costas das pessoas, fazendo um montão de família se sumir do lugar para não ter que enfrentar esse tipo de coletividade tóxica que nós estamos enfrentando há todos esses meses, há mais de um ano, com 5 anos intensos de incomodação que precedem os fatos do último ano. Eu queria perguntar para o senhor Sérgio e para a senhora Neia se eles também acharam bonito o tal do Bernardo e sua quadrilha vir aqui, mandados por Rosângela Máxima e para o Chechetão. Acharam lindo, né? Por isso assinaram o baixo-assinado, para ver que vocês não têm moral nenhuma. É aquela moral de cueca que a minha mãe dizia no antigamente. Mas é essas as pessoas que acham que nós somos obrigados a mandar filhos para a escola. Para que escola? Para a escola da dominação? Para a barca da dominação? Para a praia da dominação? Dá licença, obrigado. Eu tô com o dente verde, mas eu tô usufruindo da espirulina da Oficial Pharma. Eu amo muito essa espirulina. A gente não come a quantia de vegetais necessário, mesmo estando nessa alimentação regrada, devido às zonas de estresse causados pela comunidade decadente. Então, a gente precisa buscar aporte nutricional nesses nutrientes da espirulina, da nossa espirulina aqui do Brasil, que não é muito bem desempenhada a divulgação, tanto quanto outros experimentos ilegais, inconstitucionais, mas que são meramente espalhados por essas comunidades decadentes que gostam da politicagem barata e não gostam da verdade, não gostam da saúde de verdade e não gostam da educação de verdade. Eu vim aqui nas redes fazer esse vídeo porque é revoltante o que a gente passou hoje de manhã. E para também demonstrar que a perseguição política segue acontecendo por parte de quem? Do grupo de terrorismo. Que grupo de terrorismo? Esse grupo que usou delegacia, usou inquéritos, usou vara de infância para tentar extrair uma família catarinense da sua própria casa e deste lugar. Com as desculpas mais escrotas do mundo. O resultado é esse que eu acabei de dizer. O meu stand-up sumiu. As câmeras sumiram. Quem arrancou o poste e jogou lá? O mais irritadinho de todos os tempos, que acha que a fofoca deles pode perdurar entre eles, para eles, com eles e por eles, para a engrenagem deles para todo sempre, para a devastação da vida dos outros, e que ninguém tem o direito de vir contar a história sobre um outro ângulo, sobre a visão verdadeira dos fatos, usando as redes. Volto a repetir, manda a sua filha trazer minhas câmeras, enquanto é tempo. A mais querida, aquela que assinou o baixo-assinado por primeiro.
A mais modesta, aquela que não tem filhos, mas tem muita experiência para falar sobre o filho dos outros. Existe uma regra de sobrevivência na lei natural que chama-se matar a cobra e mostrar a cobra morta. E é essa regra que nós vamos usar, não existe outra para o momento. E vou acrescentar que no nosso projeto de plantar árvores voluntariamente, como uma espécie de gratitude pela cura do Renato, sem visar lucros ou vendas ou projetos financeiros, ou status, pelatos, ou qualquer coisa desta maneira, apenas visando que tivesse mais pitangas na praia, para pessoas não brigar com os nossos filhos, que o pé de pitanga é deles, como o seu Sérgio fez. Seu Sérgio Danéia. Isso era bonito. E vocês estragaram tudo, porque vocês são maus. Vocês são maus. Vocês possuem coração mau. Tão mau que foram se engrenar com um xexetão. Com um xexetão extremista de esquerda. Que sequer é compatível com as políticas que vocês dizem defender. Isso é ridículo. Isso é ridículo só para acabar com uma família proativa, criativa, prudente, decente, que decidiu tocar o seu projeto de vida para frente e não para trás, mesmo depois de todas as injustiças feitas com a nossa feirinha, feita com o meu salão, feitas contra o trabalho do Renato quando ele estava arrumando máquina de lavar roupa. Lembra, gente? E teve que arrumar barcos e processos mecânicos? Ou vocês já esqueceram de quantas vezes trapacearam ele? Pisaram nele? Essas coisas ninguém lembra. Só lembra dos dias que chamaram ele para resolver algo rapidinho. Mas eu lembro, porque eu não tenho memória curta e nem estragada pelas drogas. Isso aqui é chá verde, original da China, para parar células de câncer. Se vocês querem saber o que eu estou tomando, além da espirulina. Eu não diria que eu fiquei triste hoje. Simplesmente são fatos esperados que não tem nem como a gente esperar. Ao contrário. Mas eu vou fazer de tudo para aqueles canalha trazer as minhas câmeras de volta. Por bem ou por mal. Porque aquela delegacia lá não serve só para eles correr fazer boletim de ocorrência. Ela serve para nós usar ela, a delegacia da Lagoa da Conceição, para exigir que as nossas câmeras, o nosso bem, volte para as nossas mãos. Porque tem cruzas de câmeras do restaurante de um lado, Paraíso da Neia, e do restaurante do Tiago do Lagoa Azul de outro lado. E eles tiraram o poste das nossas câmeras, porque as câmeras na praia é só para eles. Mas a Meg, da TV Meg, não pode vir nas redes falar nada. Eu vou ligar para o Jorginho Melo, vou ligar para o Topázio. Vou perguntar por que é só eles que podem falar. É? Qual é a ditadura de Santa Catarina que só eles podem fazer, roubar, proteger bandido, proteger quadrilha, fazer corrupção nas instituições, ser racista, ostracista, bandido, perseguir as crianças? Porque eu falei, cara, crachá com a Michelle, o que estava sendo feito no Coquinha. Ela sempre conheceu a história da minha boca, já que éramos amigas. Então não é assim que não sabiam de nada, aquele fingimento todo. Devolvem as minhas câmeras. Contra fato não existe argumento. Elas estão lá, o poste jogado, sem as câmeras, vai devolver. Para aprender, não mexer no que não é seu. Quando que nós fomos lá mexer nos botes de vocês, nas câmeras de vocês, no restaurante de vocês, sem ser educados, sem pedir?
Se até por um pé de pitanga e algumas pitangas vocês fizeram um escândalo, imagina se tivesse alguém ido lá mexer em qualquer coisa. Mas quando vem os bandidos de vocês na porta da nossa casa, tem que convidar para entrar e dar chazinho verde, original, da China para eles. Eu nem vou discutir sobre as pistolas 380 nesse vídeo, porque eu tenho que ver lá na delegacia da Lagoa qual foi o resultado do trabalho dos bons funcionários. Ou não tem mais ninguém bueno nos funcionários. Simplesmente abafa o caso e pronto. Nós estamos muito bem qualificados depois de demonstrar algumas pastinhas da verdade. Eu já estou aqui, ó, com a pasta rosa, a pasta roxa, tudo cheia de coisas para ler aqui na internet. Mas devido a esse ato de vandalismo que aconteceu aqui na Costa da Lagoa, nos dias que Renato estava preso injustamente e que eu não podia sair de casa nem para conferir a lancha porque estava sendo ameaçada de morte pelo policial da Lagoa da Conceição, o mais querido do Brasil, o mais querido de Santa Catarina, o mais querido da Floripa, que não posso falar, não é para falar, eles podem fazer, mas eu não posso falar. Aí eu estava aqui em casa bem quietinha, né? Só fazendo os vídeos correspondentes aos documentos que nos levaram àqueles fatos. Eu vou dizer uma coisa para a família do Paraíso da Neia. Se eu fosse vocês, eu sentiria vergonha de me aproximar de um xexetão, de ser amiga de um xexetão. Covarde, covarde demais, como diz o Serginho. Mãe, ela mexer nesse tipo de estrutura de documentos da sua vida que elas não participaram, não conheceram, para simplesmente atingir você, é tão baixo que nem elas, é feio igual a cara delas, aquelas caras de bunda. E foi o que vocês fizeram, se aliar com esse tipo de gente para nos prejudicar. Então, no mínimo, devolva minhas câmeras, senhora Neia. No mínimo. E não venha com falácias que não fui eu. Ah, não fui eu. Daqui a pouco vai estar culpando a pobre da Rosângela Máximo, minha vizinha mais amada agora aqui. Né? Vai estar culpando ela, porque vocês são assim. A engrenagem de vocês é só um fingimento que ela funciona. Ela nunca funciona. E eu tenho dito isso em outras oportunidades. Mas eu tenho muitos documentos, inquéritos devolvidos para ler, para provar aqui quantas vezes vocês tentaram manchar a honra da família. Quantas vezes vocês mancharam a honra da família na televisão, usando os próprios restaurantes de vocês, usando a má-fé pública das instituições e a má-fé pública do lugar. Por isso, devolve minhas câmeras. E aproveita e carrega meu stand-up até aqui em casa, enquanto é tempo. Porque vocês não sabem o que está na minha cabeça. Nem eu poderia dizer em relação ao que eu tenho vontade de fazer com vocês, depois de todos os ataques que a gente sofreu neste lugar aqui. E como o objetivo de vocês é que a gente saia como as outras famílias saíram, ostracizadas, repudiadas, racismo contra elas, famílias boas, e eu não estou falando de pessoas malditas que vêm para cá só para se drogar e incomodar, pessoas boas, eu vou dizer para vocês, não vou. Cada pedacinho de cada pastinha dessa será resolvida em Floripa e do meu jeito. Eu não andei em 2 viaturas chechelenta como bandida por causa de fofocas e stalking para morrer numa praia. Devolve as minhas câmeras, seus canalhas! Bandidos! Porque as câmeras de vocês estão lá, vocês sabem exatamente tudo o que acontece.
E para encerrar, vou falar mais um pouquinho sobre o projeto do Mateus de germinar árvores, que era um projeto incrível para todo mundo abençoar a criança, em vez de fazer o que vocês estão fazendo, seus canalhas deploráveis. Enquanto isso, a pinturinha está completa. Nós não vamos deixar nenhum pedacinho do desenho de fora. Nenhum. O projeto de alfabetização do Mateus foi concretizado por mim, enquanto que ninguém estava nem aí para Meg, nem aí para Mateus. Quando viram oportunidade que entrou os governos xexelento para usar isso contra a família, vocês foram ativar através de boletim de ocorrência e tudo esse lixo que vocês fizeram usando as instituições, vocês foram lá para sequestrar os filhos dos pais. Porque vocês são baixo, rastejo, pior que a Cascavel. Canalhas! Roubar câmeras numa praia não é nada. Pior é assinar algo tão inescrupuloso desta maneira. Falando de coisa que vocês não têm ideia do que já se passou nas nossas vidas. Para tentar discriminar a família. E como eu disse que ia sair o pedal da bicicleta, de um lado a Neia e de outro a Máximos. Pedalando junto, vocês pedalaram junto, porque vocês são da mesma laia. Devolve minhas câmeras! E o projeto de plantar as frutas vai continuar, porque a gente é abençoado por um monte de família que não tem nada a ver com essas menos de 157 assinaturas, 100 e poucas assinaturas de canalhas que tentaram fazer o pior dos ostracismos, o pior dos racismos, que é o ostracismo contra o nosso trabalho, contra as nossas vidas e contra os nossos filhos. Vai continuar o projeto. A gente vai continuar plantando, sendo solicitado para plantar pitaia, para plantar e cuidar de frutíferas. Seja na mata, seja no quintal. A mata é vasta, abundante. Nós não precisamos plantar perto da casa de vocês, nem nas vistas de vocês, seus canalhas. E vocês nunca vão acabar com os projetos meus, da família, por causa da fofoca stalking e da inveja de vocês. Mas nunca és nunca! E bens a Deus que tem as pessoas buenas. Tem as pessoas que têm as referências de vida. Que sabem que tudo que eu falo aqui nas redes tem nexo, tem começo, meio e fim, tem origem. E que o que eu estou falando é o que está acontecendo. Façam o que façam as famílias de canalhas. Possessão, bandidagem, e que ainda se acha no direito de, depois de fazer tudo o que fizeram, querer ser amigo. Quem é que vai querer ser amigo de víboras assim? Que fizeram suas escolhas. Amigo que é amigo até o final, não é amigo só para fingimentos, para meros fingimentos. E só para comunicar a vocês que tentar acabar com a minha saúde não deu certo, porque eu tenho uma bomba atômica dentro da minha casa chamada suplementação de qualidade, que eleva já rapidão a imunidade e os níveis de todo tipo de enzimas que o corpo precisa para vencer qualquer coisa. A gente entrou com o Imuno TF e tivemos resultados incríveis no primeiro mês do Imuno TF, quando achávamos que não ia ter mais soluções para mamãe Meg. Porque a carga de estresse sucumbiu à realidade. Uma carga de estresse de 3 meses, dos últimos 3 meses, sucumbiu à realidade. E foi totalmente programada por pessoas que não merecem sequer ser mencionadas. Mas a delinquência deliberada tem que ser exposta, assim como seja exposta, para que a gente possa corrigir
a coletividade tóxica. E vocês sempre serão lembrados como berço da onde nasceu o projeto Delinquência Zero nas instituições. Por que delinquência zero nas instituições? Porque pessoas falsas que fazem mentiras usando instituições, elas geram esse tipo de problema de corrupção, a ilegalidade tóxica, inquéritos infundados que não tem nada a ver, absurdos para gastar dinheiro público, que é o que mais tivemos aqui, inquéritos absurdos para gastar o dinheiro público, é o que vimos nesses dias, muito interesse, alguém por trás do dinheiro público, para gastar dinheiro público com inquérito absurdo, enquanto as verdadeiras pessoas que deviam ser investigadas pelos atos de vandalismo, de roubo, de terrorismo, de formação de quadrilha, de perseguição a menores, de perseguição a paciente de câncer, de perseguição a mulher, de perseguição a pessoas do Oeste, sequer foram investigados. Que é um grupo bem extenso, com mais de 40 pessoas, tem que ter um responsável ou mais para ser apontado. Ou vocês pensam que todos esses danos feitos contra a família, eu simplesmente vou calar a minha boca, vou chorar e deixar passar? O que vocês acham que eu vou fazer? É continuar com o projeto, inclusive, Delinquência Zero na magistratura. E eu vi que o Delinquência Zero na magistratura, ele começa quando um juiz vai investigar terrorismo em Santa Catarina e ele não pode mais fazer audiência se não é escondendo a sua faixa. Eles tiveram que escolher 5 juízes para fazer esse trabalho. Por quê? Porque todo mundo é bonzinho? Não, porque as divisões políticas, as corrupções na força da polícia levaram a esse tipo de denominação. Quantos bandidos estão na polícia infiltrados para fazer sequestro de criança, tirar a criança de país, dos pais? Eu estou acompanhando tudo. Eu estou acompanhando mães que não tinham um projeto como o meu, um projeto social, mas elas estavam sendo processadas, foram multadas em 100 mil reais por causa de gente canalha, partidarismo. Pessoas que não sabem o que é melhor para os seus filhos, querem invadir sua casa, invadir sua vida, invadir sua família, roubar seus filhos, roubar sua família, ostracizar e dar pitaco no que não tem condições de dar pitaco. E eu estou acompanhando tudo. Fomos avisados pela equipe da montanha, plantem árvores, plantem frutíferas, assim será assegurado as frutas vermelhas para tratamento de Renato, de Meg, de outras pessoas que vão tosse feia, vão precisar desses elementos para a saúde, para a suplementação. Em vez de gastar o seu tempo sendo produtivo, produzindo folha de amora preta, estão aí incomodando a família e ainda chamando nós de vagabundos, quando os verdadeiros vagabundos estão às 7 da manhã, 7 horas da manhã, perseguindo, enchendo o saco, vigiando para onde vai a família, para cá e para lá. Do contrário do que essas senhoras canalhas pensavam, nós temos muitos amigos na Costa da Lagoa, suficiente para não depender de vocês em nada. E mesmo esse salão estando fechado por falta de água, por todos os níveis de
perseguição que eu tenho sofrido, a gente não dependeu dele. O tiro saiu pela culatra de novo, né? E sempre vai sair pela culatra. Mais chá verde. A importância do chá verde que eu tô tomando aqui foi definitiva no pós uma quimioterapia, fizeram uma quimioterapia preventiva no Renato. No pós-quimioterapia preventiva foi definitivo para tirar ele do caos. Foi definitivo o quanto chá verde ele tomou para sair daquele caos, para limpar o organismo dele rapidamente, para evitar as infecções e barrar as células que produziam mais células burras, células cancerígenas no corpo dele. E agora a gente segue fazendo esse tipo de procedimento para que a mamãe reestabeleça sua condição de saúde de uma forma rápida, ao ponto de reabrir o meu salão, o meu centro de terapias capilares, inovador, com os novos peeling, com as novas técnicas de reparação, mechas e todas as delícias que a Meg sempre gostou de fazer no seu trabalho. Mas devolvo minhas câmeras. Ah, vocês vão devolver minhas câmeras por bem ou por mal, senão eu vou em loco, eu vou lá na frente daquele restaurante filmar onde estavam minhas câmeras, quem jogou elas para o meio do buraco, que negaram as imagens, que me perseguiram todos esses meses aí, tudo que fizeram, eu vou narrar lá de dentro da Lagoa da Conceição, assim que eu tiver melhor. Devolvam as minhas câmeras. O monitoramento que nós fizemos com relação a roubos, e demonstramos os roubos, com relação às invasões, a esse tipo de perseguir o bem dos outros e depois ainda fingir, não, é dos de fora, é daquele pessoal do oeste, vamos lá e vamos detonar tudo. Vamos lá, vamos implantar uma arma lá, eles vão ficar com medo e vão embora. Né? Vocês não entenderam que a faculdade de praieiro de vocês não serve para nada? Que nós já estamos aqui há mais de 7 anos, né? Que a nossa faculdade com os praieiros já está quase virando um mestrado, um PhD, que é onde vocês vão indo com a polenta. A Meg já vem com a outra polenta recheada, com bastante queijo, que não vai ser da maneira de vocês. Devolvam as minhas câmeras. Invejosos, malditos, já sabotaram os projetos, já sabotaram a família. Suficiente. E sempre teve pessoas boas no lugar para levantar. E nós não esperamos que essas pessoas de 70, 80 anos, elas virem uma cascavel igual vocês, não. Porque ainda tem juízo na cabeça, ainda tem uma cabeça que funciona, que consegue ver qual que é o padrão das pessoas. O padrão dos alunos da Elisete, que é a quadrilha do Bernardo, é um padrão de alunos criados para essas misérias psíquicas, para essas besteiras. Por isso que eu estou dizendo, manda a filhinha mais querida, que é dessa geração, trazer as minhas câmeras. Se precisar mais alguma perícia judicial, a gente está disponível para quantas perícias judiciais forem necessárias para trazer a verdade para o Judiciário de Santa Catarina. E não meias verdades. Estamos disponíveis para ir na Assembleia Legislativa demonstrar tudo o que temos passado neste lugar. Como os conluios se formam.
como os grupos de extremismo se formam com pequenas politiqueiras baratas, financiadas por os mesmos que financiam a televisão, financiadas pela corrupção, financiadas por uma série de coisas abomináveis e continuam sendo construídas dentro das instituições que deveriam servir as populações de bem e não as fazem. Com elas ou sem elas, para elas ou contra elas, nós sabemos, estamos aprumados e sabemos o que tem que ser feito. Primeira coisa, devolvem as minhas câmeras. Estou dando a chance de resolver isso sem maiores problemas, que é devolvendo as minhas câmeras, aquelas que vocês tiraram. Enquanto o Renato estava lá, naquela prisão programada por vocês, porque vocês programaram aquilo. Começaram invadindo o boletim online, depois a delegacia, depois o fórum universitário da Universidade da Trindade, da UFSC. Em sequência, mobilizaram até o CORE, que não tinha necessidade nenhuma para estar na minha casa fazendo aquela aberração. E vocês conseguiram difamar uma pessoa no último limite que vocês podiam para tentar calá-la. E o que ela está fazendo aqui, bem no meio da fuça de vocês, da Costa da Lagoa inteira, é dizendo: quando os bons não fazem nada, as quadrilhas se levantam. Devolve as minhas câmeras. Quando eu comecei a resolver os problemas do lugar aqui, eu não podia, porque eu era de fora. Mas os daqui, os invasores de praia, podem ir lá arrancar o poste, jogar fora, pegar as câmeras, pega o stand-up, pega o que quiser, destrói tudo. Porque não existe coletivo, é tudo individual, é tudo deles, para eles, só por eles. Devolve minhas câmeras. E tem que apontar alguém. Não dá para não apontar ninguém. Quem era o mais incomodado brigando com criancinha por causa de pé de pitanga? O senhor Sérgio da senhora Neia. Ele, um avuelo inaceitável. Exatamente por ser um avuelo, vai usar suas qualificações para mandar a sua filha mais querida aqui trazer as minhas câmeras. Mobilize o seu conglomerado. Seu conglomerado de canalhas. E devolve minhas câmeras. Porque o próximo passo é apontar quem enfiou aquela arma na nossa lancha. É o próximo passo. Para isso que servem as perícias jurídicas. Perícia jurídica. Não é para dizer se a gente é louco. É porque tem 40 vagabundo, canalha, deplorável, que defende o bandido que vem assaltar a casa dos outros, que não sabe mais o que é certo e o que é errado, que não tem como consertar essa coletividade tóxica. Então a perita que está lá atrás de uma cadeira tem que fazer perícia jurídica para ouvir o que nós temos a demonstrar, para tentar entender por que tantos inquéritos contra o papai e a mamãe Meg. Se são eles que são ostracizados, se são eles que são perseguidos, se são eles que foram roubados, extraídos os seus bens. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Devolva as minhas câmeras.